Fala, gente, canal Marcos Palestra no ar. Agora sim, falando da rodada completa, acabou de acabar Bragantino e Ceará. Vamos passar aí pelos jogos de sábado, de domingo e esse que acabou agora há pouquinho. Vamos falar também da revogação da condenação do Daniel Alves na Espanha. Daniel Alves está livre, tá? A defesa levou até a justiça espanhola uma tese em relação à condenação dele e foi aceita pela justiça espanhola. Então o Daniel Alves, depois de um ano preso, dos 4 que ele estava condenado, agora está solto. Então algumas pessoas aí tem que tomar cuidado antes de estar apontando o dedo. E nós vamos falar que um tribunal espanhol anulou a condenação por estupro do jogador de futebol Daniel Alves após a apelação da defesa. Bom, nesse momento é isso, tá? Mas claro que o processo vai continuar. Todo mundo tem direito à defesa, mas quando são casos que envolvem violência contra a mulher, dá um certo desespero. Vamos falar também do nosso Abelão, nosso Abel Ferreira, que fez algumas declarações ontem em relação à nossa torcida, a nós, torcedores, meio que no momento da quentura e não entendeu o contexto da torcida do Botafogo ter gritado "é campeão" ontem no jogo contra o Botafogo. Na verdade, eles são aliados. Corinthians, a torcida do Corinthians e a do Botafogo é lado a lado. Então eles gritaram se deliciando na vitória do título, na verdade, do Corinthians em cima de nós, tá? Mas o Abel não compreendeu isso, hoje ele já deve ter compreendido isso. Não foi nada contra a nossa torcida, igual muitos meios de aproveitadores, não falo de comunicação, de aproveitadores estão aproveitando para tentar colocar a torcida contra o Abel e o Abel contra a torcida. Bom, vamos falar então aí dos resultados de sábado. Começamos a rodada com Juventude 2, Vitória 0, Fortaleza 2, Fluminense 1, Grêmio 2, Atlético Mineiro 1, São Paulo 0, Sport 0, um resultado ruim para São Paulo aí em casa, né? Como foi o nosso também. Cruzeiro 2, Mirassol 1, Flamengo 1, Inter 1, também um resultado ruim para a equipe do Flamengo, jogou em casa. E aí vamos agora para os jogos de domingo. O nosso Verdão enfrentou o Botafogo no Allianz Parque, 0-0, onde tivemos chance, o Botafogo também, mas o Palmeiras vai se encaixando devagar, conforme o campeonato for andando, isso aí eu tenho certeza absoluta. Vasco em São Januário 2, Santos 1, depois isso aí perdendo, hein? O Vasco saiu perdendo de 1-0, um belo gol do Bairro Real do Santos. Bahia 1, Corinthians também 1, lá na Arena Fonte Nova. E agora há pouquinho, acabou de acabar, Bragantino 2, Ceará 2. Ceará abre 2-0, vai para o segundo tempo com 2-0, no segundo tempo o Bragantino vai para cima e consegue um empate já no finalzinho do jogo. Tá? Um resultado mais ou menos aí para o Bragantino, que jogou em casa, no estádio meio que vazio, vamos se dizer assim. Bom, vamos falar um pouco do jogo do Palmeiras, mas o Palmeiras passa por uma reformulação, vai ter que encaixar essas peças. Vitor Roque, o Evangelista, o Felipe Anderson também, apesar dos pesares, também não encaixou ainda. O Fux, que deu um passe ontem de meia, de Gerson ontem pro Flaco perder aquele gol. O Mikael, para mim, já está encaixado. Vamos ver quem é que o Abel vai colocar no jogo no meio de semana pela Libertadores contra o Sporting Cristal. Precisamos já começar com o pé direito, né? Vitória, de preferência. Mas, gente, assim, tem muito aproveitador nesse momento e, infelizmente, muitos torcedores que têm a memória curtíssima. Um deles é esse que você está vendo na foto aí, ó. Trabalhou em muitas redes de televisões, maioria delas fechada, canais fechados, e não ficou. Por que será? É palmeirense, mas eu tenho que falar a realidade, cara. O cara quer mais emoção que qualquer outra coisa. E ele fez duras críticas aí ao Abel, não só ele, mas vários outros aí aproveitadores de momento se aproveitaram da situação para bater no Abel. Cara, o Abel não pode se deixar abalar por isso, o Palmeiras não pode se deixar abalar por isso, e os torcedores de verdade, e eu me incluo dentre esses, que eu já fui trocar a bolacha lá no Sonda, lá na Matarazzo, para assistir jogo na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tá? Não estou falando que esses que eu falei aí, esse que eu falei, não fez isso. Mas pisa no freio um pouquinho e respeita a instituição Palmeiras. Não é o Abel não, a instituição Palmeiras. E o Abel faz parte dessa instituição hoje. Beleza? Isso é um recado para a maioria desses torcedores de momento aí, tá ok? Beleza? O Palmeiras vai dar certo.
como sempre foi, vai dar certo. São Paulo empatou em casa, né? Jogo difícil, não conseguiu furar o bloqueio do Sport e ficou no 0-0. O Zebeldia está aí por um tris. Não sei se isso é uma preparação para a vinda já do Dorival, vai saber. Bom, Vasco virou o jogo contra o Santos e agora há pouquinho, como eu acabei de falar, o Bragantino empatou em 2-2 com o Ceará. Daniel Alves está livre no momento. O processo vai continuar correndo, segundo informações, mas ele está livre para viver a sua vida. E se caso acontecer algo diferente demais, aí a justiça vai ver o que faz. Beleza? Mas fico muito feliz pela soltura do Daniel. Espero de verdade que ele não tenha nada a ver com essa situação do estupro e que ele siga a sua vida. Não sei se jogar, eu acho muito difícil ele voltar a jogar, mas vai saber, né? Daniel é lá da minha terra e, cara, eu torço demais para que isso verdadeiramente não tenha passado nenhum engano e que ele siga a sua vida. Tá, vamos passar agora pela classificação do Campeonato Brasileiro, depois dessa primeira rodada. Fortaleza em primeiro, Juventude em segundo, Vasco em terceiro, Cruzeiro em quarto e Grêmio em quinto. Esses são os 5 primeiros. Muita coisa vai mudar nesse campeonato até a 38ª rodada. Pra você ter ideia, o nosso Verdão tá em 14º, hein? Ó, tá beirando a zona do perigo. Mas é só a primeira rodada e muita coisa vai acontecer de verdade. Falamos aí então do final de toda a rodada do Brasileirão, do final dela, né? Falamos da soltura também do Daniel Alves, que agora, depois de uma requisição feita pela defesa, a Justiça Espanhola, ele foi solto e que ele não tem nada a ver com isso. Na terça-feira, amanhã, mais conhecida como amanhã, eu tô gravando esse vídeo na segunda, e no meio de semana a gente volta a gravar para falar de Copa Libertadores da América e de Sul-Americana, se tiver algum jogo. Eu acho que ainda não, tá? Eu vou averiguar, mas Libertadores com certeza vai ter. Nós vamos estar acompanhando os times brasileiros aí nessa jornada que se inicia agora no meio de semana. O Palmeiras joga na quinta-feira contra o Sport em Cristal. Tá aí, avante palestra. Um abraço a você que ficou até aqui. Não deixe de comentar, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo com mais um amigo. Esse é o canal Marcos Palestra no Ar. Meu nome é Marcos e eu fui. Forte abraço a você.